fotografia. E para a gente, né, enquanto festival, é muito importante também ter conversas que abarquem outros tipos de publicação impressa que falem sobre a fotografia, que não sejam necessariamente livros de autores e autoras. Então, acho que o intuito dessa conversa é que a gente possa conhecer um pouco do processo do trabalho da Renata Felinto, que é artista formada na Unesp, né, Renata? Graduação, mestrado, doutorado, e é também pesquisadora e professora, e está atuando na Universidade Regional do Cariri, como professora do mestrado da licenciatura de Artes Visuais, e teve a super disponibilidade de estar aqui com a gente hoje para conversar sobre a edição 24 da revista Azul, em que ela assina a capa, o trabalho de capa. E com a gente, Rony também, que é editor assistente da revista, é artista, também doutorando em artes visuais pela UFRJ, também é fundador do selo LP Press, que está aqui com também uma tenda na nossa feira de livros do festival. E a ideia, a proposta da conversa é que, para além do processo criativo da Renata, a gente possa escutar um pouco desse diálogo entre artista e editor, sobre como é essa relação para materializar o trabalho que foi pensado para circular na revista, né? Uma série inédita, que circulou pela primeira vez dentro da revista Azul, e a pensar a publicação impressa como esse objeto final de trabalho, né? Então eu vou agradecer mais uma vez a presença de vocês, de Rony, de Renata, e passar um pouco para ela, para que ela possa falar sobre a pesquisa dela, e para o Rony contar para a gente o processo de edição da revista também. Obrigada. Obrigado. Bom, boa tarde, todas, todos e todes. Eu fico muito feliz com o convite que me foi feito pelo Rony para desenvolver o trabalho que está na capa da Zoom. E queria agradecer aqui a Thiago Nogueira, a Rony Maltes, todos os esforços para eu poder vir, porque eu não moro hoje. A gente fala Ceará, todo mundo já me imagina saindo de casa indo para a praia, né? Mas eu não moro numa região litorânea, eu moro no sertão, eu moro no Cariri. E para sair de lá, eu tenho que sair do Crato, ir para Juazeiro do Norte, pegar um avião para vir para Guarulhos, às vezes para em Recife, então é uma estrada, né? Não é tão perto assim do aeroporto. E para mim estar lá assim é ótimo também, porque eu falo que é a CDC, tipo, sou eu, Renata, antes de Cariri, depois de Cariri. E eu quero agradecer a Daniela Moura também, né, por esse convite. E antes de falar do meu trabalho, assim, agradecer os esforços mesmo, porque qualquer lugar que vocês forem me ver falar é um esforço institucional para que eu esteja lá, porque eu tenho 2 filhos pequenos, né, que estão com as minhas amigas, um casal de amigas que são minha família lá, e a gente sempre faz negociação. Então, assim, ok, a instituição não pode pagar para as crianças irem, porque às vezes a instituição paga. Então, como que vocês me ajudam financeiramente para esse cuidado, para que as crianças possam dar contra a pessoa? E como a gente fala muito de decolonial, né, eu acho que pensar a relação com a criança no mundo do trabalho é decolonial também, né? Assim, a gente não pode fingir que elas não existem para que as mulheres estejam no mundo do trabalho. Então, eu sempre falo isso, que eu acho que é bom interessar que a minha presença, né, tem a ver com a instituição fazer essa negociação também, eu acho importante. E, bem, eu falei para o Rony e para a Dani que eu ia consumir aqui pelo menos uns 15 minutos para apresentar alguns outros trabalhos, porque eu não sou fotógrafa, apesar de ser uma curiosa que já tive inúmeros modelos de máquina fotográfica, né, desde Polaroid às digitais, e estou aí namorando outras máquinas, né, porque é um equipamento caro. Inclusive ontem eu estava numa banca de doutorado na USP que era sobre imagens de mulheres negras na fotografia. Mencionei inclusive a Val Souza, né, que é a capa da edição anterior da revista Azul, e nós estávamos falando sobre como tem poucas fotógrafas negras melaninadas, mulheres pretas, na fotografia, porque é caro ser fotógrafa, né? Então, indo aqui para o meu trabalho, o Arapuca, ele, assim, eu acompanho a revista Azul, acompanho algumas colunistas em especial, como a Gisele Bengelman, que eu acho, assim, um dos cérebros brilhantes, né, da nossa época, principalmente para pensar tecnologia da imagem, tecnologia e imagem, a imagem como dispositivo de segurança, de controle, enfim. E eu já tinha lido algumas coisas que ela escreve. Então, quando esse convite chegou, para mim foi muito feliz, assim, porque é um assunto que eu penso sobre, né? Assim, não tem como eu não pensar. Inclusive, ontem na banca eu falei sobre isso, assim. Mulheres negras estão sempre pensando sobre imagem, né? A gente sair na rua
é pensar sobre imagem, como vai estar o seu cabelo, como vai estar a sua roupa, como que vai estar a sua coluna, se você está mais curvada, se você está ereta. Então, isso é um pensamento constante. Não é algo, quando as pessoas falam, essa questão da estética e do empoderamento, já se falou muito sobre isso, nunca será o suficiente diante de tudo que destruíram, né, em relação à nossa imagem. Então, eu estou sempre pensando sobre isso, sempre pensando sobre fotografia, que eu adoro. E eu trouxe alguns trabalhos aqui vou controlar minha fala, para mostrar para vocês, porque desde a graduação, que já fazem 20 anos, aliás, 25 anos, que eu trabalho com imagem. E eu trabalhei muito com arquivo. Então, eu comecei trabalhando com o arquivo da minha família, né, que eu acho que já virou quase um clichê, né, de quem trabalha com fotografia voltada para uma pesquisa de memória, de representação, representatividade. E nessa ocasião, meu professor, Milton Sogabi, que é uma pessoa que também trabalha com imagem e tecnologia, falou: Renata, vá conhecer a Rosana Paulino, que é uma artista jovem, que está começando, né, na época do orelhão, arranjei o telefone da Rosana Paulino e fui conhecê-la porque esse professor falou, tem muito a ver com o trabalho da Rosana. E daí fui eu com a minha pastinha, pegar 2 ônibus, encontrar a casa da Rosana, numa época que não existia Google Maps, né, me perdi muito na freguesia do Ó até achar a casa dela. E daí apresentei os trabalhos e ela falou, mas não tem nada a ver com o que eu faço, né? E daí a gente conversando, e hoje eu tenho a felicidade de tê-la como uma guru, né, uma mestra que me ajuda a decidir algumas coisas até, a gente chegou à conclusão de que era o fato de trabalharmos as duas com imagens de pessoas pretas, né? E um acervo familiar que trouxe essa relação que o professor me colocou. Então, esses trabalhos aqui são trabalhos que eu fiz pensando sobre o apagamento histórico mesmo. Então, já tem 25 anos que eu estou pensando sobre isso. E eu trabalhei com transfer a partir do decalque, que é uma técnica que você usa thinner, uma coisa bem artesanal. E eu fui apagando e riscando informações, e aqui é um trabalho que eu gosto, já fui capa de livro, chamado A Escola do Esquecimento, porque eu fui relacionando também com o processo histórico, de como nos fizeram esquecer da nossa história e como isso está dentro do currículo escolar. Né? Os processos de esquecimento, eles estão organizados de forma a não aparecerem de forma alguma dentro da sala de aula, mesmo com a Lei 10.639. E daí, como eu falei para vocês, eu já passei por alguns modelos de máquina, né, de câmera fotográfica, e eu consegui, numa época, uma Polaroid, que era um sonho. Só que eu falei, agora eu tenho a Polaroid, mas eu não tenho filme, que era uma fortuna, né? E daí eu escrevi para a Polaroid, eu falei, olha, sou artista, tenho início de carreira, e eu queria muito fazer um trabalho com um Polaroid. Aí eles me mandaram vários filmes, né, na época eu morava na Coab 2. Eles falaram, ó, estão para vencer, alguns estão vencidos, mas você pode usar, porque a gente garante que as imagens vão sair. Então eu fiz um monte de retratos de pessoas pretas na Zona Leste, porque eu tinha um interesse enorme em saber sobre um refazimento de vidas no pós-abolição. Para mim era uma coisa muito louca pensar no 13 de maio, inclusive dentro do movimento negro nós costumamos falar sobre 14 de maio, essa que é a data importante para a gente, que é pensar no depois. Ok, estão livres, podem sair da nossa fazenda. E agora, para onde que nós vamos, né? Então, eu tinha interesse enorme de saber da história da minha família. Como é que a família da minha mãe, por exemplo, foi parar no cortiço, quando eles eram crianças? A gente tem fotos deles no cortiço, né? A gente tem muita foto na minha família. E é interessante, porque minha bisavó achava importante ter registro fotográfico. E a família do meu pai tinha um terreninho em Santana, no Mandaqui, né? E depois de muito tempo que eu fui entendendo quanto mais alto o lugar onde a pessoa morava, mais pobre ela era. Hoje é ao contrário, né? É alto, a pessoa mora no alto de Pinheiros, no alto da Lapa, né? Mas há 100 anos era depreciativo você morar num lugar muito alto, né? E minha família paterna tem um terreno lá no Mandaqui. E daí eu queria entender como é que essas casas foram constituídas, né? Como é que as pessoas da minha família conseguiram trabalho. E eu fui investigar outras famílias que não eram as minhas também. Então eu fazia retratos dessas pessoas e depois eu destruía esses retratos, né? Assim, eu usava principalmente ferro de passar roupa, porque eu descobri que estourava a Polaroid de ferro, né? Queria fazer uma bolha. E daí eu recortava e eu fui construindo esses trabalhos aqui, que são os trabalhos chamados favela, né? Então tem o favela, tem o quilombo, tem o favela 2, são construções com polaroids recortadas.
E tem pessoas que fizeram parte da minha história, né? Aqui o seu Antônio e a Dona Maria, que é um casal que migrou de Minas e que era a herveira do extremo da Zona Leste e o senhor que era o pedreiro ali do bairro, né? Mineiros, o seu Antônio com certeza assim, de origem banto, né? Quando a gente olha para ele. E eu fui buscando assim, modos de trabalhar com imagem fotográfica que não fosse a partir exatamente da impressão da imagem, a partir dos modos mais tradicionais. E daí tem esse trabalho, que é o Cola lá na Goma, que são fotos da Coab 2 de Itaquera. Para quem tem interesse assim, por linguagem, né, o Cola, para quem é da periferia, para quem fala uma linguagem coloquial, muito dentro, né, do pessoal do hip hop, hoje do funk também, se você fala para alguém colar, você fala para alguém ir naquele lugar, né, cola lá em casa, né. E o na Goma tem a ver com engoma, né, que vem do banto, né, que significa casa, né, significa morada. Então, cola lá na Goma é um trocadilho que eu estou fazendo, né. E daí eu fiz vários lambes e colei nos bairros de classe média aqui de São Paulo. Porque eu estudei na Unesp, como a Daniela falou, e assim, para a pessoa negra que vai para a universidade pública, você tem um choque. É um choque cultural dentro do seu próprio país, da sua própria cidade. Tipo, tinha amigos meus que, onde você passou o feriado? Eu passei no iate do vovô, a gente foi até... E assim, eu nunca tinha visto nenhum iate, né? Então, eram pessoas que eram minhas amigas, né? E que tinham já um senso crítico, mas que não faziam ideia assim, de onde eu morava. Então elas falavam, nossa, Itaquera, né, que perigoso, que longe. E eu pensei, o que será que elas imaginam que é a minha casa, né? Então, como elas nunca colariam na minha goma, eu falei, a minha goma vai colar aqui então no Ipiranga, que é o entorno da Unesp onde eu estudei, na Vila Mariana, naquele território ali da Zona Sul, né? Então, colei vários lambes com cenas das pessoas andando de bicicleta, no ponto de ônibus, jogando futebol. Porque a primeira vez que eu fui assaltada em São Paulo, eu fui assaltada na Vila Mariana, né? Então eu pensei, não é exatamente que é perigoso, né? Assim, eu acho que as pessoas desconhecem esses lugares. Então aqui é um prédio da Coab e Cronos Painting, que é uma série de pinturas de parede, de pintura de casa, que eu fui fotografando como se elas próprias fossem outras pinturas. Aí tem muita pintura dessa série aqui. Eu vou passar rápido até porque ela é grande. O Brunch para Exu, que daí são registros de performance. Eu faço performance também e eu costumo dirigir essas fotos, né? Que eu acho super importante como é que essa foto vai aparecer como registro do trabalho. E esse é um trabalho que é um brunch para um orixá, que é Exu, numa grande encruzilhada, que é o Marco Zero de São Paulo, que a gente está pertinho aqui, né? Da Catedral da Sé e do Marco Sincrético Afro-Brasileiro do Rubem Valentim, que é essa escultura. E convidei os Exus de rua, as pessoas que estão na rua, para tomar um brunch ali no Marco Zero, né? E passei a manhã com as pessoas conversando, era uma segunda-feira, inclusive. E foi uma experiência muito importante para mim, porque uma instituição para a qual tinha aberto uma exposição individual resolveu que não ia fazer um coquetel. Eu falei, mas como que vocês estão sem verba se o outro artista teve coquetel antes de mim? E é uma instituição que tem muito dinheiro. Aí eu falei, tá bom, então eu vou fazer perto deles um brunch para os Exus, né? Porque estava muito enrolado esse processo. Eu falei, deixa eu agradecer de outra forma, né? Então eu falei, vamos fazer ali. O diretor da instituição ficou bravo. Eu soube depois, eu falei assim, vocês que não quiseram fazer a abertura, eu tive que fazer em algum lugar, eu não podia passar sem agradecer, né? Enfim, mais 10 minutinhos. Aí tem esse trabalho que é uma fotomontagem, que chama Meu Bebê, que foi da minha primeira gestação, onde eu estou discutindo também o brinquedo como forma de sociabilidade, de preparo para a vida adulta. E era uma época, né, 2012, que a quantidade de bonecas pretas que a gente tem não é a mesma, né, que a gente tem hoje, principalmente depois da Pequena Sereia Negra, né, que tem muita Pequena Sereia Negra. Assim, nos Estados Unidos você tem prateleira só da Ariel Negra. E aqui no Brasil ainda está tímido, né, vamos dizer assim, mas eu fiquei pensando muito sobre isso, né, sobre o brinquedo como também um marcador sobre as discussões étnico-raciais, né, no Brasil.
E fiz essa fotomontagem aqui, eu grávida de um bebezinho desses bem baratos, bem acessíveis, mas que é um tipo de bebezinho que agora tem negros, mas que tem pouco. E me fiz amamentando depois desse bebê. É um trabalho só, é um tríptico. Gata, tem um sim, viu? Tá bom. Eu sou professora, eu falo muito. E aqui tem um trabalho que ele é um múltiplo. Ele é um trabalho que eu fiz uma vez só, vou até pôr pra frente, que ele se chama Performar a Vida. É um texto que eu já escrevi, que eu apresentei na EAD, no programa de pós-graduação, numa aula magna, em 2018, eu acho, 17, 18. E eu transformei num texto, eu transformei num trabalho de arte, porque eu fico pensando nas situações da vida onde a gente precisa performar sem querer, para poder, o que a gente estava falando um pouco antes de começar essa mesa, né? Quando você age de um jeito que você não quer agir, porque você sabe que se você agir como você quer, ainda que você não esteja ofendendo ninguém, aquilo causa impacto que pode ser um efeito dominó na vida de uma pessoa que está mal estruturada emocionalmente, psicologicamente. Então, esse trabalho Performar a Vida, ele é sobre pequenas performances. Eu adoro a Yoko Ono, que para mim é uma mestra também, que infelizmente eu acho que as pessoas ainda veem muito como a viúva do John Lennon, né? Mas ela é uma grande performer, já teve exposição dela aqui no Brasil, tudo. Então, eu peguei essa metodologia dela de pensar comandas para as pessoas e eu fiz várias comandas, 4 comandas pensando em mulheres negras, né? Então, a gente tem a Carolina Maria de Jesus, aqui em cima, e tem uma primeira comanda, que é a acorde às 6 da manhã, vista-se, lave o rosto e não escove os dentes com creme dental de comercial de TV. Passe o dia à água em todas as refeições. Experimente a fome, aprenda com a fome. Ela é professora. Porque tem uma passagem do Quarto de Despejo, que é o livro da Carolina Maria de Jesus, que ela fala da fome como professora, né? Então aqui eu estou indicando às pessoas que elas façam alguns exercícios. Esse de cima, por exemplo, que sou eu e a minha irmã, também é uma foto de do acervo familiar. Eu oriento as pessoas para que durante os próximos 30 dias, cada vez que elas encontrarem com uma menina negra, que elas façam alguma pergunta sobre o futuro dessa menina, o que ela quer ser, e que elas façam um elogio que não seja exatamente sobre a aparência. Como você é inteligente, esperta, né? Então são comandas. Esse eu gosto muito, porque é sobre a Cláudia da Silva Ferreira, que foi aquela mulher do Rio de Janeiro que morreu com bala perdida, indo comprar pão e foi arrastada, né, pelo carro da polícia, porque a polícia não chamou a ambulância para resgatar essa mulher, jogou o corpo dela no camburão e ela foi arrastada por 300 metros no asfalto, né, chegou toda ralada e chegou morta. E daí, para mim, essa manifestação no Rio de Janeiro ela é muito emblemática, assim, porque são as mulheres pretas com seus filhos, né? Você não tem outros tipos de seres humanos nessa manifestação que fecha a rua. E daí a comanda para as pessoas saírem para comprar pão num bairro periférico, né? O exercício de você pegar um ônibus para você comprar pão em outro lugar, que não seja no lugar onde você está habituada a comprar o seu pão. Bem, aí aqui eu estou caminhando para o final. Essa performance ela é recente, ela chama Amortecimento. Ela também está relacionada a um episódio de racismo do Crispim, que é um senhor que foi ignorado pelos gerentes de banco, acho que foi na Caixa Econômica, se eu não me engano, na Bahia. E ele ficou esperando para ser atendido e ele viu outras pessoas chegando depois dele, sendo atendidas. E ele foi reclamar com o gerente e o gerente começou a ter um piti e chamou segurança, porque nitidamente era uma situação dele querer constranger aquele cliente, que era um homem negro retinto, né? Escuro. E ele levou um mata-leão. Isso passou no jornal, isso foi um escândalo. Depois a gente teve a Janaína, que foi a advogada que foi algemada no Rio de Janeiro, dentro do fórum, né? E daí eu fiquei muito revoltada e eu pensei, a gente não tem condições no Brasil de formar um Black Panthers, mas a gente pode fazer outros movimentos assim, de cura desse racismo que está no dia a dia, nas coisas mais banais que você vai fazer.
E daí eu fiz uma chamada aberta para várias pessoas pretas que quisessem participar. E o amortecimento é uma forma de amortecer o racismo na nossa vida cotidiana. E é uma performance que eu queria que as pessoas fizessem nuas, mas a instituição que me bancou nunca deixaria as pessoas ficarem nuas, fazendo carinhos e carícias entre elas. Então, eu criei roupas, né, desenhei as roupas com aberturas laterais para as pessoas se acessarem por dentro. E nessa performance as pessoas ficam passando as mãos umas nas outras, fazendo carinho ou carícia, demonstrando afeto. E elas estão mediadas por várias ervas de cura e por 3 senhoras que estão costurando ali uma peça que ela só vai acabar quando tiver pelo menos umas 20 performances realizadas. Então é um trabalho de autocuidado coletivo. Eu vou caminhar um pouquinho mais rápido para a gente chegar na Azul. Aqui é o Axé Marias. Em vez de ser Ave Maria, é Axé Marias, que eu pego 3 Marias do Cariri. Maria Caboré, a Maria de Araújo, que fez o milagre que tornou o Padre Cícero famoso, e a Maria Margarida, que está viva, que é uma mestra do guerreiro, que é uma manifestação artística, cultural, que é de dança, e ela é a primeira mestra, né, de um folguedo grande ali no Cariri. E daí eu faço performances em homenagem a elas, inclusive eu faço um oriqui para Maria de Araújo. Aí tem um trabalho que eu fiz para o IMS, perdão, para o Itaú, que são instituições parceiras, primas, durante a pandemia, que se chama Visita do Tempo, que foi sobre como a gente poderia lidar com o tempo, né, durante a pandemia. E daí eu fiz essa poesia, né, do tempo recebendo seus parentes também. São alegorias sobre o cotidiano, casado com a rotina como mal falada, né? Mas outros parentes que vão chegando para viver a pandemia, como a paciência, a simplicidade e o tempo que resolve não ir mais embora da casa, né? Onde ele se instalou. E são fotos da minha família, da gente passando tempo durante o período da pandemia, reaprendendo a viver só com a gente, sem mais ninguém. E daí a gente chega na Arapuca, tá? Tem vários outros trabalhos com foto, assim, eu acho foto fascinante. E quando eu cheguei esse convite, a primeira coisa que passou na minha mente foi o controle da nossa imagem, né, que o start da revista Azul foi pensar nesses sistemas de controle de imagem, né, nesse circuito fechado que o metrô estava instalando para controlar os seus usuários, né, e na verdade a gente sabe que a gente tem uma série de erros, né, de reconhecimento facial de pessoas suspeitas, né, de algum crime, e que pessoas geralmente pretas que nunca tiveram passagem, né, pelo sistema prisional acabam sendo presas porque alguém confundiu, né, como, vou ter que falar isso agora aqui, a Folha de São Paulo confundiu, né, a Léa Garcia com a Jacira Silva, numa matéria de homenagem, né, 2 atrizes negras com feições totalmente diferentes. Então, assim, nos confundir, e a Elisa Lucinda fala sobre isso, né, assim, tem sido recorrente. Ou as pessoas são muito ruins de aula de arte, né, de exercícios estéticos de observação, ou elas continuam inconscientemente num projeto de destruição da nossa subjetividade, né, porque, tem uma atriz da Globo agora que um dia a mulher, semana retrasada, falou pra mim, não vejo a hora de te ver em cena, era um festival de teatro, ela não vejo a hora de te ver em cena, aí eu não sou atriz. Ela, não? Eu falei, não, eu só sou bonita. Já que no Brasil pra ser atriz tem que ser bonita. Eu falei, brincadeira, eu sou curadora do educativo, eu não sou atriz. Ela, desculpa. Aí minha mãe falou assim, várias pessoas estão falando que você parece essa atriz. Aí eu fui ver quem que era a atriz. E tem uma olheira parecida. Sério, nossa olheira é igual. Tem uma olheira parecida, uma boca, né, grande. Eu falei, as pessoas confundem muito a gente. Gente, eu vou contar uma crônica agora rápida, uma anedota. Eu vi no jantar da Pinacoteca em homenagem a Rosana Paulini, em homenagem àquela exposição maravilhosa. Aí eu cheguei cedo, eu e a Alexandre Araújo Bispo, né, que é o curador também. Aí a gente lá, né, aí veio um senhor. Aí eu, boa noite. Aí veio outro, boa noite. Aí eu, nossa, pessoal educado, né? Aí outro, Rosana. Aí eu, eles estavam pensando que eu era a Rosana Paulino, gente.
Eles nunca tinham visto a Rosana Paulino, eu acho. Eles sabiam que era uma mulher negra só. Como eu era a única mulher negra, eles, óbvio, que ela é a Rosana Paulino. Aí quando eu vi a Rosana, eu contei pra ela, né? A gente dá risada, mas a gente ri de nervoso. Então, assim, eu pensei, essa questão de confundir, do controle, de como tem que ser o nosso rosto, dessa coisa, né, da antropometria, né, de você, da frenologia, de medir tamanho de cabeça. Os nossos antepassados, as nossas antepassadas foram também cobaias nesse tipo de estudo, né? Então isso não é novo, isso só se reatualiza. Aí eu pensei, eu vou lá atrás, eu vou buscar assuntos que já eram do meu interesse, que aparecem no meu mestrado, aparecem muito rápido no doutorado, porque a gente sempre tem que fazer um caminho histórico, né, para entender a construção do preconceito étnico-racial. E eu falei, a partir disso que eu vou começar a pensar o Arapuca. E para mim era muito importante, assim, não só pesquisar as imagens, mas também imprimir essas imagens. Porque eu falei para o Rony, eu vou fazer um trabalho manual, que é o que eu costumo fazer, né? Eu gosto de manipular a imagem, mas eu gosto de ter ela em mãos. Mas também eu não sou muito boa de manipulação de imagem digital. O Arthur tá ali, ele sabe, a gente conversou sobre isso recentemente. Falei, não, eu tenho que fazer um curso de Photoshop, eu tenho que virar assim, a pessoa que sabe transformar um cavalo num dragão no Photoshop. Porque eu vi uma fotógrafa que fez isso, uma fotógrafa negra gringa, que ela fez um monte de foto com um cavalo. Eu falei, nossa, que coisa, né, campestre. Aí depois eu vi o que ela fez com o cavalo, com as fotos de cavalo. Ela transformou ele num dragão, pôs ela montada no cavalo. Aí eu falei, eu preciso aprender a fazer isso. Mas eu também gosto de fazer esse outro procedimento aqui, da revista Zoom, né? De pegar as imagens impressas, de recortar, de rasgar, de compor, de ir montando como se fosse um quebra-cabeça, vendo o que combina com o que, não só esteticamente, mas conceitualmente mesmo. Ó, esse assunto está conectado com esse, né? Esse com esse outro. E foi assim que eu fui construindo essa série, pensando que o marcador, né, de um sistema de segurança como esse, que o metrô queria instalar, é a diferença. Então, é todo mundo que é diferente, né, do padrão, que vai ser observado, né? Então, é a cor da pele, primeiro, evidentemente, mas também são os modos de se vestir, de aparecer no mundo. Também é algo que é da sua aparência, que destoa do restante, pode ser a sua altura, por exemplo, né? Então, eu fui pensando nisso, né? Na imagem, como algo que foi já um objeto de estudo empírico também, né? Estava conversando com o Rony e com a Daniela, né? A gente foi falando sobre a estética da composição do trabalho, né? E o Rony mencionou essas palavras picotadas, né? E as palavras picotadas na série Arapuca da imagem, ela é sobre isso também, né? Esses textos que são textos científicos, que eles são completos, que eles são bem construídos, mas que eles em si também, como eu poderia dizer, camuflam, subtraem muitas outras palavras, né, muitos outros textos para que aquele texto seja coerente com o que eles querem defender, né? Então é como se fosse algo que desaparece em termos de palavra. E daí eu pensei, por exemplo, como nessa imagem aqui, nos povos islamizados, né, que são extremamente discriminados, né? Tem um amigo, algumas pessoas aqui devem conhecer, o Thiago Alberto, que ele contou de um episódio que ele tinha todos os documentos para prestar, para cursar o doutorado dele nos Estados Unidos, e que ele foi interditado quando ele chegou nos Estados Unidos. E daí eu olhei direito o rosto do Thiago e falei, ele tem alguma coisa árabe no rosto dele, né? Então, mesmo ele sendo brasileiro, tem algo de árabe ainda nesse rosto, que foi o que interditou a presença dele, para cursar o doutorado com todos os documentos da universidade apresentados. Então, eu tentei passar por isso, né, por essa diferença que ela é marcada pelo fato da pessoa não ser branca, né? Claro que no Brasil, a gente não tem como fazer essa análise dessa forma, porque, por exemplo, São Paulo é um reduto árabe, né? A gente pega aí Maluf, Alckmin, gente, Haddad, Kassab, a gente tem uma cultura, né, de pessoas que aparentemente são brancas, né, na nossa leitura visual, mas que é de uma origem árabe, né? Então a gente não consegue fazer essa leitura desse jeito aqui, mas são populações discriminadas também, né? Então eu tentei um pouco fazer isso e passei por alguns lugares assim que eu viajei mesmo, como por exemplo
pensar os freak shows, pensar esses circos, né, que saíam viajando por vários lugares com pessoas que estavam fora do padrão, né, do que era aceitável, do que era comum. Então pensar as pessoas com nanismo, né, outro dia eu vi uma moça com uma barba, né, eu falei, é isso aí, as pessoas vão ter que lidar com uma pessoa, né, que tem uma aparência de mulher, ela é uma mulher cisgênera, mas ela é uma mulher cisgênera com barba. E eu fui por outros caminhos também, assim, porque todas essas interdições, elas não são só interdição de trânsito, mas eu falei para o Rony e para a Daniela, é uma interdição de sonho também, né? Então eu fiquei pensando muito, quando um menino é preso e passa 3 meses, 6 meses para a família conseguir tirar esse menino da cadeia, é uma vida que parou, né? Se ficar um dia preso, é um dia dos seus compromissos, da sua família, das pessoas que te amam ali preocupadas, né? Então, algumas dessas imagens, eu tentei trazer essa imagem dos homens pretos que são perseguidos, né, no nosso país, como homens com sonhos também, né? Aqui nesse coração desse homem, por exemplo, tem uma imagem de um casamento Zulu, né? E peguei um homem, assim, super arrumado, né, assim, porque também quis tratar sobre esse aspecto da nossa imagem. Não basta você estar arrumado. Você pode estar muito bem vestido. Isso não é o suficiente, né? E quem é preto que está aqui na sala sabe o quanto as mães trabalham com a gente. Ah, você não vai sair com o cabelo assim, né? Você não vai com esse sapato, né? Você não vai lavar o seu tênis, né? Quanto as mães trabalham com a gente essa questão da aparência impecável, né? E daí eu misturei com as imagens que eu encontrei na internet, que eu fui tentando sempre colocar da onde eu extraí essas imagens do meu acervo familiar também, né? Então na minha família a gente tem muita foto e tem fotos de casamento. Então meus pais hoje não são mais casados, mas tem fotos lindas do casamento, né? E que é um sonho também. E eu pensei muito nas fotos dos coletivos, né? Tanto do coletivo de um exército do período do Terceiro Reich, quanto também do coletivo da Frente Negra, né? São todos exércitos, né? Pensei nos sonhos das mulheres que migram. Essa imagem aqui é maravilhosa, né? Eu fui para o arquivo do IMS, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Essas fotos que são de propriedade do IMS, né, que a gente precisa, uma hora ter uma exposição, assim, uma sequência, né, de exposições dessas fotos, né, da história desses fotógrafos e dessas fotógrafas. E fui, por exemplo, aqui embaixo, esse detalhe, são procurados pela polícia. A maioria é branco, o que a gente chamaria de branco ou pardo, se a gente tiver o rosto inteiro, né? Negros de pele clara. Mas eu fui vendo que tinham muitos procurados pela polícia brancos, tá? Porque os negros de pele clara já estão presos ou os negros melaninados estão mortos, né? Então eles não vão nem presos. E fui para algumas fotos mais históricas, fui para fotos de sistema de segurança, trazendo fotos da favela, né, das comunidades, como também a esperança de residência, né, a esperança de que esses territórios sejam regularizados, né, como residências, né, que tem endereço com energia elétrica que chega, com água que chega, para a pessoa levar o comprovante de endereço no trabalho. Então, o Arapuca ele é sobre muitos assuntos, né, que envolvem uma imagem de alguém que pode ser interditado, que pode ser perseguido, que pode ser preso. E eu fiz uma chamada aberta para homens pretos mandarem imagem. Só que como tinha um prazo, poucos homens mandaram. Aí eu peguei só a imagem do Val, que está aqui. Que é assim que ele está nas redes, tudo. E o meu amigo, ele é um cara super doce. Ele é bailarino. Mas eu falei, Val, faz uma cara assim como se você fosse ser fichado, né? Uma bem séria, uma de perfil, e uma que é você, né? Que é aquele que tá rindo. Então o Arapuca é sobre tudo isso, né? Então tem os professores ali atrás, com a polícia com choque, né? Atrás dos professores, tem o cangaço. Ele é sobre sonho também. Sobre coisas que a gente quer ter e como que esses mundos sonhados são destruídos.
Aqui são as imagens completas, né? Porque na revista elas estão fragmentadas e no pôster você tem algumas imagens inteiras. Aí eu acabo aqui. Tentei ser sintética, tá, Rony? Perfeito. Eu acho que eu posso pegar alguns a partir disso que você falou. Bom, primeiro, boa noite a todos, boa tarde. Um prazer, o convite do Imaginário, essa parceria é super importante para nós e vamos manter isso daí. Aproveito também para fazer o merchan da mesa da Zoom, que está aqui na feira, aqui do lado. Então a gente vai falar um pouquinho, vai falar bastante da matéria da Renata na revista. Achei ótimo que você já trouxe também na sua fala a Rosana Paulino, porque a gente vai, se você permitir, eu quero também trazer a Rosana para falar um pouquinho dela, talvez até comparar um pouco com a Bianca e vou mostrar aqui a matéria também com o trabalho de Rosana e com um texto brilhante da Renata sobre esse trabalho. Acho importante a gente falar. Mas o gancho que eu queria pegar era sobre a questão da visibilidade, né? Porque a gente ouve muito, assim, que uma das questões é que o corpo negro não tem visibilidade na sociedade, né? As pessoas negras carecem de visibilidade. E eu queria começar com essa provocação, de que, na verdade, existe muita visibilidade de corpos negros, por exemplo, nas partes policiais, nos cartes de visite, né? Nos tipos. Então, acho que a questão que a gente pode colocar é a que tipo de visibilidade que a gente tem direito, né? É uma questão que me interessa muito, assim, acho que uma das grandes potências do teu trabalho, e isso tem a ver também bastante com a técnica de colagem, que a gente vai falar um pouco mais adiante, especificamente por que colagem, né? Por que expressar esse trabalho, articular esse trabalho na forma de arte impressa e não de outras formas, né? Eu acho que a forma também é fundamental. Mas uma coisa que eu queria colocar e estender a questão a você, né? Como que você vê essa mistura nas suas colagens de imagens de pessoas historicamente estigmatizadas por esse tipo de identificação e de pseudociência, né? Que, enfim, a gente chamou hoje de pseudociência, mas é importante lembrar que foi ciência oficial, como essas imagens da frenologia, né? Da antropometria, essa própria imagem de identificação de uma pessoa que foi inserida no sistema prisional, que está na parte de cima da capa da revista, misturando com imagens de acervos familiares que vêm de um lugar de afeto, da própria família da Renata e de outros acervos, por exemplo, essa chamada que você colocou, que você teve a resposta do seu amigo, né? E ele topou, inclusive, ter sua imagem publicada na revista com a cara um pouco fechada, né, meio carrancudo, talvez arriscando ser confundido com outro tipo, enfim, arriscando que essa visibilidade se desse a outras leituras, que não a leitura que talvez seja a que melhor representa ele, né? Então eu queria que você falasse um pouco, Renato, talvez a gente possa começar por aí, falar um pouco o que você acha que essa mistura provoca no trabalho e como se deu essa sua escolha de misturar essas imagens de arquivos históricos, que muitas vezes estigmatizam a imagem das pessoas negras, com outras imagens que vêm de um campo de lugares de afeto e, enfim, efetivamente engendram outro tipo de visibilidade. Eu estou colocando aqui no Insta só para eu dar o Insta do Val depois. E enquanto você fala, eu vou passar as páginas da revista também para a gente. Pode ser, as coisas estão no meio, de passo. Bom, o Rony falou algo perfeito. Assim, nós somos muito visíveis, né? Mas depende muito da situação na qual querem ou não nos ver, né? E eu diria que tá ligado ao contexto, né? Então, se eu vi outro dia, acho que vocês devem ter visto isso. Não sei dizer para vocês se foi no Instagram, se foi naqueles videozinhos de Instagram, mas era um homem negro correndo com um aviso, né? De que ele estava só fazendo Cooper. Né? Não atirem, tá em inglês, não atirem, eu estou só correndo, eu estou só fazendo Cooper. Né? Então, nós somos vistos, né? Mas... E a Isildinha Nogueira, vou deixar esse nome já para vocês, né? Ela tem um texto chamado... Eu acho que não é um texto, eu acessei como artigo, mas eu acho que é o doutorado dela, que chama Significações do Corpo Negro. E ontem eu tive, assim, o prazer de encontrar a Isildinha Nogueira, que é um texto que eu conheço há muito tempo. E daí eu fiquei ela tietando, claro, né? E daí ela estava contando que ela, uma mulher negra, sim, que mora no bairro de pessoas ricas, né?
ela contando que ela entrou no elevador do prédio onde ela mora, uma senhora que ela nunca viu falou: você sabe me indicar alguma babá? Por quê? Não só porque ela é negra, porque ontem é sexta, né? E a gente disse, quem é do axé, ou flerta com axé, ou respeita o axé mesmo sem ser, se veste de branco, né? E ela estava toda de branco, né? E daí é sobre isso, assim, é sobre como querem nos ver. Antes mesmo de perguntar quem somos, as pessoas já supõem quem somos, né? E existe aí um grupo de possibilidades que a Patrícia Hill Collins vai chamar de imagens de controle, né? E o que são as imagens de controle? São, por exemplo, o estereótipo transformado numa representação visual, né? Então, a imagem da negra raivosa, que é muito difundida nas redes sociais, né? Então, qualquer mulher negra que tenha conhecimento de determinados conceitos e que ela use isso para argumentar e para discordar, ela vai ser colocada nessa chave, né? Uma vez a Stephanie Ribeiro, a gente conversando, a Stephanie Ribeiro agora está no Decorice, né, do GNT, ela é arquiteta, né? Mas ela falou, ela é delicadíssima, Stephanie. A voz dela, ela falou que ela era rotulada de mulher negra raivosa. Assim, ela é a delicadeza em pessoa, além de ser super inteligente. Então não importa o tom da voz que você vai usar, né? Não importa a roupa que você veste, não importa como é que você se comporta, né? Como o Franz Fanon fala, né? No Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele se sente observado o tempo todo, né? Quando ele está ali no cinema, que ele fala sobre o movimento de acender o cigarro, que ele acha que todo mundo está olhando como é que ele vai acender esse cigarro. É assim que a gente se sente, né? Então eu acho que nós somos super visíveis, na verdade, em alguns contextos, hipervisíveis, né? Dentro de uma, por exemplo, um estudante negro no curso de medicina, ele vai ser hipervisível. Não precisa estar na medicina, né? Você pode estar em outros lugares, pode estar num restaurante, você pode estar num bairro que não é o bairro onde você costuma andar, onde as pessoas estão habituadas a ver pessoas pretas. Então nós somos hipervisíveis. Eu acho que a discussão é sobre as imagens de controle, assim como o texto, né, e o próprio convite está ligado à ideia de como controlar as imagens, né? As pessoas que geram essas imagens. Então eu acho que isso é para a gente pensar, né? E é interessante isso porque eu fui ver uma peça recentemente chamada Negra Palavra. Depois vocês vão no Insta, é um grupo de atores negros do Rio de Janeiro. São 12 homens negros. Uma peça que homenageia os escritos do Solano Trindade, né, que é um escritor do modernismo, sei lá, terceira onda do modernismo, né, pouco estudado nas escolas ainda. E eles pegam esse texto e transformam a poesia dele transforma num texto teatral. E todo mundo gritando no espetáculo, adoraram, levantaram, bateram palma. Todo mundo adorou, o espetáculo é incrível. Eles dançam, eles cantam, e eles são todos super bonitos, entre 20 e 50 anos, né? Aí eu pensei, sai daqui desse teatro, encontra uma dessas pessoas na rua, essa pessoa vai segurar a bolsa, essa pessoa vai atravessar a rua, essa pessoa ela vai voltar a se comportar do mesmo jeito, né? Que a gente sabe que tem scripts também. Então isso é muito louco. E daí sobre o que o Rony falou também, isso é esquizofrênico, na verdade, né? Uma sociedade que a gente precisa patologizar, que é o que o Guerreiro Ramos fala, né? Patologia social do branco brasileiro, né? Um sociólogo que tem sido resgatado agora, que todo mundo deveria ler, né? Porque é uma patologia isso, né? A gente pode até falar, mas nos Estados Unidos também tem racismo, né? Pior que aqui. Só que tem lugares onde você vai andar, ninguém vai te seguir na loja, sabe? Ninguém vai segurar a bolsa porque você chegou. Aqui a gente tem uma coisa muito mais violenta nesse sentido, tá? E daí sobre essa opção, essa escolha por misturar imagens de origens distintas, eu pensei, na verdade, Rony, que poderia ser eu, essa mulher fechada, sabe? Poderia ser eu fechada, poderia ser meu pai assassinado por acaso, né? Então, a gente convive muito com esse acaso, que é uma irresponsabilidade, sabe? No trato com o outro, no trato humano. Essa confusão que fazem com as imagens das pessoas pretas, ela é uma
uma irresponsabilidade, mas ela é uma forma de fazer esse sistema continuar funcionando, né? Então, essa escolha se deve a isso, né? Assim, eu tenho vários conhecidos, senhoras, pessoas jovens, de todas as idades que vocês imaginarem, que já foram abordados por segurança de shopping, por segurança de Carrefour, por polícia, né? Eu mesma já estive em abordagens policiais. Uma vez um namorado meu, né, quando a gente era jovenzinho, ele, uma família negra muito fora da curva para nossa realidade, ganhou um carro, estudava na PUC. Como deu problema esse Gol pra gente, né, esse carro novo? Tem no final de semana que nós fomos parados na sexta, no sábado e no domingo. E no domingo a gente não tinha mais dinheiro para dar para a polícia. Não tinha nada errado com o carro. Não tinha nada errado. Mas a gente era parado em rodovia, porque ele morava longe, então a gente tinha que pegar a rodovia para vir para a capital, né? Era Grande São Paulo, essa casa dele. E para não apanhar, para não ser humilhado, a gente deu dinheiro na sexta, no sábado e no domingo. Eu falei: a senhora aceita cheque? Aceito. Eu dei um cheque pro policial e sustei assim que eu cheguei em casa. Então, essa escolha é a nossa vida, né? Poderia ter sido qualquer pessoa que a gente conhece presa por engano. Quer dizer, é uma espécie, de certa forma, a colagem, ela aproxima esses dois tipos de arquivo, né? Como se um tipo de imagem ajudasse a reabilitar o outro. Eu acho que a gente pode pegar esse gancho, isso bastante também no texto da Saidiya Rahman, né? Vemos em 2 atos, em que ela faz uma reflexão, uma auto-reflexão, inclusive, né? Pensando na própria produção dela, bastante generosa, assim, que eu acho que a reflexão dela pode ser resumida mais ou menos da seguinte forma. Qual é o limite entre reparação e reabilitação de uma imagem violentada? Eu acho que essa reflexão da Saidiya pode ser resumida entre qual o limite entre reparação de uma imagem violentada e a perpetuação ou repetição dessa violência. Eu quero colocar isso para fazer uma próxima questão a você, né? Que eu acho que é algo que não existe ponto pacífico sobre isso, né? Como usar imagens de arquivo, né? Em que medida que ao usar uma imagem de arquivo de uma pessoa como essa que a gente está vendo no canto, na parte superior da imagem, a gente está perpetuando a violência que foi feita contra essa pessoa, né? Ao fechá-la dessa maneira, colocá-la de uma forma específica, olhando para a câmera, enfim, instruí-la sobre como a imagem dela deve ser perpetuada pela história, e ao mesmo tempo também dá a ela o direito de ser vista de outra forma, né? De ter essa imagem dela reabilitada. Então, a partir disso, eu queria, se permitir, fazer uma comparação entre o seu trabalho e um outro trabalho que a gente também procurou, sobre o qual você escreveu, da Rosana Paulino, mostrando aqui rapidamente o Violeta Geometria da Rosana. Me ajuda aqui, né? Eu vou mostrar tudo só rapidinho um pouquinho. E Renato, evidentemente, vai poder falar melhor do que eu sobre esse trabalho, né? Já escreveu esse texto brilhante para Zoom. O trabalho da Renata foi publicado na última revista, né, na Zoom 24, e esse da Rosana está publicado na Zoom 19, né? Em que a Rosana, ela, de certa forma, retorna a essas figuras geométricas, né, a partir da ideia de que a arte brasileira, né, o concretismo brasileiro, a arte brasileira, durante muito tempo, ficou cega às violências coloniais impostas, especialmente contra os corpos negros, né, disfarçando, né, como você diz, sublimando essa violência, esse trauma histórico, pelo formalismo da geometria, né, do neoconcretismo, etc. Né. E a minha questão especificamente nessas imagens da Rosana, ela cega com a própria geometria, com as próprias formas geométricas, o rosto das pessoas retratadas, né, esses arquivos. Eles são sempre cegados por essas formas coloridas que representam representam de forma geral o neoconcretismo, né, a geometria brasileira. Geometria brasileira, né, como ela coloca. E o trabalho da Renata soluciona essa questão da visibilidade de uma forma oposta, né? E aí eu posso retornar aqui para a capa da Zoom 24 e também entrando um pouco também em questões, né, em diálogos que a gente tem muito quando da edição de uma revista impressa,
que foi em torno da reprodução ou não do rosto dessa mulher que vocês estão vendo também aqui em cima de mim, né? Sendo a capa da revista, essa discussão, eu acho que ela ganhou ainda mais relevo. E como esse rosto, né, a imagem, o olho da mulher, ela fica no cantinho da revista, foi uma opção pra gente, no momento de edição da revista, cortar ou não o rosto da pessoa. E foi uma discussão que a gente teve com a Renata, foi uma discussão importante que a gente teve. E que eu acho que é uma questão que não é, digamos assim, pacificada mesmo entre os estudos negros e pessoas que refletem sobre isso. Quer dizer, a gente deve omitir a identidade dessa mulher voluntariamente para talvez não perpetuar uma violência histórica que essa imagem dela sofre, ou pelo contrário, ratificar a importância de mostrá-la, né, de deixar que ela devolva para a gente esse olhar para tentar reabilitar essa imagem. E Renata foi taxativa na escolha de manter o olhar e fazer com que ela nos fite de volta. Queria que você falasse um pouco sobre essa escolha, inclusive sobre essa, enfim, heterogeneidade de pensamento dentro desse tipo de reflexão. Uhum. Gente, eu só fiz assim, ó, porque a Transarem chegou. Aí eu, uau! Podem seguir as pessoas que eu estou falando na rede social, tá? Tudo artista, trabalhos incríveis. Mas respondendo ao Rony, quando vocês me convidaram para escrever sobre a Rosana, primeiro que assim, né, sempre dá um frio na barriga, por mais que eu já tenha falado muito sobre ela, sobre os trabalhos dela, sobre várias questões, né, que não estão explícitas no trabalho, né, mas que são as camadas que constituem, né, o pensamento que vai engendrar a construção dessas composições. Eu tive algumas conversas com a Rosana, né, para fazer esse texto, né, e esse trabalho, né, para mim, é um trabalho que onde ela discute, né, como é que nós, pessoas negras, fomos colocadas num lugar de objeto de estudo, mas também, assim, de pessoas que não podem sair desse lugar que é o mundo natural. Né? Então, o mundo natural, onde nós fomos situados lá no século XIX, né? E esse século XIX não é século XVI, não é século XV, né? Às vezes as pessoas falam, mas os negros foram escravizados já no século XV e no século XVI. Só que nesse processo de escravização do século XV e XVI, a gente ainda tem uma questão que a gente não discute nas escolas e precisaria discutir, que é a relação entre reinos, né, reinos europeus e reinos africanos. Né? Então, reinos africanos que vão se aliar a reinos europeus, né, e que vão ter um trato diplomático. Né? Então, um rei não vai vender os seus súditos. Ele não vendia o seu próprio povo, ele vendia o povo inimigo, que foi aprisionado. Né? Até que, num dado momento, os europeus que avançaram tecnologicamente em termos de belicidade falam, chega de negociar, agora a gente pode realmente vencê-los. Né? Então agora nós temos armas de fogo, né? Então podemos destruí-los e nós vamos escravizar todo mundo, que é o século XIX. Tá? Então a gente tem no século XIX, inclusive, outras formas de validar essa narrativa dos vencedores. Né? E uma das formas de validar é o que o Rony chamou a atenção já, né, que é a elaboração de ciências, né, para poder corroborar essa inferioridade e justificar que sim, vocês precisam ser escravizados e a gente precisa ser a luz que vai conduzir vocês para uma humanidade real. Vamos conduzir todos esses outros povos, né, e a partir disso vocês se tornam de fato algo próximo do ser humano. Né? Então, quando a Rosana elabora esse trabalho, ela está falando sobre isso, né, de como nós estamos no mesmo patamar de uma tartaruga, né, de um mico-leão, de uma planta que está sendo estudada e como esse é nosso habitat natural. Isso é muito estranho, né, porque como se o europeu não fosse, o homem branco não fosse natural, né, como se ele não tivesse vindo da natureza, tivesse vindo de um outro lugar, né. Mas o processo de civilização, né, no mundo ocidental justamente é sobre isso, né? Sobre eliminar os vestígios de natureza, né? Só olhar ao nosso redor aqui que não tem um pedacinho de terra, né? Não tem uma árvore nessa rua, né? Então é sobre isso. Durante muito tempo o nosso pensamento foi quanto mais concreto, mais civilizado. De alguma forma, nas artes visuais, né? É claro que o concretismo não vem exatamente do concreto, né? Não é sobre isso. Mas as formas geométricas, né, e essas composições que coincidentemente, né, são do mesmo período, né, onde está se erigindo a capital do Brasil, que é Brasília,
feitas no concreto, totalmente geométrica e desumanizada, porque não é um espaço para a gente andar e apreciar. É uma construção de um conceito de arte onde você fala sobre a forma só. Ele é extremamente formal, extremamente matemático, racional, né? E você, nesse período histórico, né, da década de 50, acho que já no final dos anos 40, né, uma influência grande também do construtivismo russo. Então a gente tem década de 40, né, de 50, de 60, um grupo aí de artistas que vão trabalhar a partir do formalismo sem estabelecer nenhuma conexão com a história do Brasil, né? Então ainda é uma história que está em construção, né? E a Rosana faz a opção por nesse trabalho tecer essa crítica a partir do cobrir o olho, né? E esse cobrir o olho para mim tem duas questões, né? Que uma é a gente pegar as tarjas pretas, né? Eu lembro quando eu era criança que eu via jornal, e no jornal dos anos 80 aparecia muita criança criminalizada com tarja no olho, né? E eu era criança e eu olhava aquilo, e eu lembro uma vez que eu vim aqui na Praça da Sé com minha mãe, e eu vi as crianças, né, que chamavam de pivete, brincando no chafariz, tomando banho, se divertindo. E eu falei assim, nossa mãe, eu quero também ir no chafariz, né? Quero também brincar com eles. Minha mãe falou assim, mas eles são os pivetes, eles não têm pai e mãe, então você não pode brincar com eles, né? Eles vão te maltratar, assim, eles não são crianças para você brincar. E eu, na minha cabeça de criança, eu vi aquilo e fiquei muito encantada. E depois eu fui percebendo que eram as mesmas crianças que apareciam na TV, né? Que chamavam de trombadinha e tudo mais. Então a Rosana, quando ela cobre o olho, né? Esse lugar assim que transparece muito de quem a gente é, do que a gente quer dizer, né? Quando as pessoas falam, você disse pelo olho, né? Minha avó falava que meu pai não dava bronca na gente, que ele só olhava. E a gente já sabia o que aquilo queria dizer, né? E ela achava lindo. Aí o Edson só olha para eles e eles já entendem, né? Ele sabia, né, o que poderia vir depois do olhar, né? Então a gente não apanhava porque a gente interpretou o olhar. E tem outras coisas que a gente pode ler, né? A partir de como você olha para alguém, né? E a Rosana, quando ela cobre, ela está falando disso, de você retirar essa humanidade, né, onde você não permite ver o olho dessa pessoa. E muitas dessas fotos, né, a gente vê medo, né, a gente vê estranhamento, a gente vê ansiedade, angústia, né. Essas fotos, os documentos, né, que nós temos nos cartes de visite e nos estudos antropométricos, frenológicos e tantos outros, né, das ciências do darwinismo social, por exemplo, esses olhares, eles são todos olhares que vão para essa caixa e para esse lado, né, que é um lado do medo, do não pertencimento a esse lugar, né. E ela cobre com essas formas geométricas que são justamente as cores que a gente vê nessas obras de arte, né? Essas cores que são chapadas, que são blocos de azul, blocos de vermelho, de laranja, né? Então, diretamente, frontalmente, uma crítica a esse período. Enquanto que no trabalho da Zoom, eu pensei muito sobre muitas questões relacionadas a humanizar essa mulher, né, que está aí na imagem. Mas não é uma exposição? Ela já está exposta no arquivo, né? Eu acho que cobrir o olhar dela seria desumanizar, de fato, né? Ela está desumanizada aqui, mas tem um dado que eu falei já sobre ele, que é o da aparência, que para mim, assim, eu falei, a gente precisa mostrar, assim, uma mulher que ela está super bem vestida, dentro das condições que eram possíveis, né? Ela está em uma roupa de renda, né? Ela está com um penteado lindíssimo, ela tem um brinquinho, né, bem sutil. Então, cobrir essa mulher, não mostrar, para mim seria retirar o que restou, né, da humanidade dela, mesmo na condição de uma mulher que está sendo fichada. Essa foto é de um arquivo de New Orleans, lá nos Estados Unidos. Eu fiquei navegando e vendo, assim, esse senhor aqui também, né? Então, assim, pessoas extremamente íntegras, né? No momento dessas fotos, né? Que servem para que elas sejam criminalizadas, né? São do sistema penitenciário. E dentro dos estudos de fotografia, da adoção de algumas fotografias por historiadores, por antropólogos, por críticos de arte, curadores e curadoras, essa é uma discussão que precisa ser aprofundada, né? Porque
Por exemplo, a gente tem uma foto que as pessoas usam como da Luísa Marim, que é uma mulher de turbante, bem escura, e não é a Luísa Marim. A gente não conhece o rosto dela e a gente não conhece o nome da fotografada, né? Agora, com o dia 25 de julho, o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana, pintura que também tem sido utilizada largamente para representar Teresa de Benguela. Mas não é Teresa de Benguela ali e nós também não conhecemos o rosto de Teresa de Benguela, né? Então, acho que, para mim, é mais violento se o mundo acabar. Ele já acabou várias vezes, né? Depende de onde você fala, né? Os povos indígenas, o mundo já acabou, faz tempo, estão reconstruindo o mundo. Então, assim, depende de onde fala que o mundo ainda vai acabar. Mas vamos supor que ele acabe uma milésima vez, né? Se alguém for me representar no futuro, não pegue uma foto de ninguém que não seja eu, né? Assim como também não me clareie nessa imagem, né? Que é um outro procedimento muito comum hoje em dia, né? Clarear as imagens. Fabiana Cosa foi convidada, né, para fazer a Ivone Lara, não foi? E daí as pessoas falaram, mas a família autorizou, mas a própria Fabiana depois falou, não. Talvez uma mulher um pouco mais escura tenha que fazer Ivone Lara. Porque tem quem vá assistir o espetáculo e sabe quem é Ivone Lara, e tem quem nunca viu Ivone Lara, né? Então eu acho que essa é uma discussão grande para a gente fazer ainda, né? Nos livros de história tem muita imagem que são desses arquivos de cartas de visita sendo utilizada para representar pessoas que existiram, né? Talvez a gente vai usar a imaginação, não dando um outro nome para alguém que existiu, mas criando pela inteligência artificial, pode ser, pela pintura mesmo, né? Que é o livro Enciclopédia Negra, né? Que foi organizado pela Lília Schwartz, o Flávio Gomes e o Jaime Laureano, com várias artistas convidadas para que pensar esses rostos, né? Pode ser também. Mas, para mim, assim, Renata, como uma mulher preta, eu não consigo pensar no futuro alguém pegar uma imagem de uma outra mulher, anônima, e falar que sou eu. Isso para mim é muito complicado, né? Assim como seria complicado para mim, é complicado para mim as distorções de imagens que existem, né? Usar imagens que existem e de alguma forma você expor aquela pessoa que serviu de modelo, mudando a roupa, mudando o cabelo, né? De uma forma que você descaracteriza totalmente quem foi aquela pessoa. Então, são coisas que para mim são um pouco delicadas. Você falou do construtivismo russo, né? Eu lembrei de uma frase que eu adoro do Mayakovsky, né? Não existe arte revolucionária sem forma revolucionária. Eu acho que os dois se encontram. A máxima do Mayakovsky é essa, né? Não existe arte revolucionária sem forma revolucionária. Por que eu estou falando disso? O diferencial de uma revista impressa é justamente que a gente tem que resolver trabalhos visuais a partir de uma materialidade. Isso não é só um diferencial, acho que essa é a grande potência de uma revista impressa como a Zoom, né? Queria que você falasse um pouco, Renata, dessa relação entre a materialidade do trabalho, né, que evidentemente que a gente não vê ao vivo o próprio trabalho, né, mas são colagens super delicadas que misturam papéis com diferentes materialidades, vindos de diferentes fontes, de jornal, de revistas, de cartões, né, com diferentes texturas e espessuras, né, gramaturas. Renata cola sobre essas montagens também, sobre essas colagens, esparadrapos, essas letrinhas azuis, né, também na forma de uma fita azul que forma palavras, como ela fala já um pouco, lantejoulas, né, acho que como se chama esse brilhantinho. E a solução que a gente resolveu dar na revista para representar esse trabalho é também uma escolha de um papel específico que remetesse a esse papel da mídia impressa, né, especificamente da mídia de massa impressa, quero dizer, do jornal da revista, né. A Zoom 24 está circulando por aí, a gente colocou para o pessoal ver, mas vocês vão ver que nem sempre na revista é possível reproduzir cada portfólio com um papel diferente. No caso da Renata, a gente fez questão de trocar o caderno desse portfólio para usar esse papel que é diferente do papel do resto da revista, um papel de jornal que tem uma textura particular. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas escolhas e, em resumo, a minha questão é por que a arte impressa, né? Quer dizer, por que a colagem, por que essa técnica, por que resolver esse trabalho
dessa forma nas páginas de uma revista impressa e não de outras maneiras possíveis? Na verdade, eu queria trabalhar primeiro com o que eu já sei fazer, né? Que é pensar a composição de imagem a partir das imagens físicas, né? Materiais mesmo. E como eu falei anteriormente, eu queria muito compor com essas imagens, né? Então, eu fiz uma pasta assim, de arquivo, eu fiquei semanas, assim, a partir do convite que vocês fizeram, eu falei, pronto, agora é construir isso, né? Então, eu fiquei semanas pesquisando imagem, e lendo texto, né? Eu descobri, por exemplo, não vou lembrar o nome do autor agora, mas está lá nas referências, eu acabei não usando ele. Descobri um manual de cronologia, assim, para você fazer sozinho. Assim, uma publicação do início do século de um americano. Então, eu fui pesquisando um monte de coisa, assim. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho... eu viajo mesmo, assim. Eu começo a pesquisar um assunto, eu sou uma pessoa hiperlink, né? Então, eu vou indo para outro, quando eu vou ver, eu estou vendo um vídeo que não tem nada a ver com o que eu estava procurando no começo. Esse livro é um deles, que eu fiquei lendo o livro, né? E fui criando esses arquivos que eu pensei, eu vou juntar um número de imagens, fui criando pastas por assunto, então, cronologia. Fiquei pesquisando muito imagens de coletivos, assim, em ritualização, né? Ritual de casamento, principalmente. Ritual de casamento Zulu. Ritual de casamento Benin, século XIX. Né? Porque eu queria muito relacionar essa imagem dos meus pais, rasgada, né, do casamento, com uma imagem de casamento. Né? Então, um casamento Zulu aqui, só tem moças lá atrás, e eu fiquei pensando em tipos diferentes de formas de você se relacionar. Aqui na nossa sociedade, as pessoas casam ainda, né, e elas construem família, né, mas existem muitas outras formas disso acontecer, né, e eu fiquei pensando sobre isso, assim, o quanto isso não serve para todas as populações e para todas as pessoas. Então, eu fui criando esses arquivos, né, depois de criar os arquivos, aí eu fiz uma seleção das imagens, né, que eu queria, né, porque daí eu pude ter como se fosse, assim, uma oferta grande de imagens para poder construir isso visualmente. Então, eu fui imprimindo as imagens que eu achava que tinha a ver com a questão do sistema prisional. As imagens que tinham a ver com o circuito interno fechado de câmera. As imagens que estavam relacionadas a coletivos mesmo, porque para mim tem uma questão de pensar a coletividade, né? Então, e coletividade como luta, né? Por isso que tinha coletividade do exército, do Terceiro Reich, tinha a coletividade da Frente Negra Brasileira, tinha a coletividade do cangaço, tinha uma coletividade que eram professores se manifestando, outra que eram jovens numa manifestação da Fundação Casa, né, com um telhado. Então eu fui indo atrás de grupos de imagem, né? E eu queria esses trabalhos físicos mesmo, né? Eu pensei, eu quero esses trabalhos únicos. O que o trabalho da imagem digital proporciona, né, é que você possa fazer, não vou dizer que é mais rápido, né, porque é um pouco mais rápido, mas você tem que recortar a imagem, você tem que testar efeito, a não ser que você seja, assim, uma pessoa muito boa, assim, no conhecimento do Photoshop e de outros softwares de imagem, mas assim, demora também, né? Só que eu pensei muito sobre ter imagens únicas também, né? Eu não queria, claro que dá para reproduzir, a gente tem um pôster aqui, mas eu queria pensar em originais também. Eu quero uma imagem de cada uma das discussões que eu estou fazendo, né? E daí eu pensei em tamanhos, que eu queria desde coisas pequenas até coisas um pouco maiores, né? Mas assim, composições que fossem possíveis de serem carregadas também por mim, que foi uma conversa que eu já tive com alguns artistas, né, assim, dessa coisa Richard Serra, tem um Richard Serra no IMS, que é gigantesco, que você precisa de um guindaste para levar, né, assim, e daí na Rosana Paulino tem um aspecto do trabalho dela que eu sou muito apaixonada, que são trabalhos que você coloca numa pasta A3 e você leva. E que são trabalhos possíveis da pessoa comprar e ela mesma daí modular e pôr na casa dela, né? Tem um quê de possível, né? O Richard Serra e uma turma aí, né? O pessoal da Minimal Art
não tem nada de mínimo, né? O pessoal do impossível. Eu falei, eu quero trabalhos que tenham essa questão, né? De serem possíveis de carregar, de guardar e que eles sejam únicos, né? E eu gosto muito também da materialidade, né? De ser algo que eu possa tocar. E eu comentei com o Rony, né? Edna, a moça da digitalização, que eu mandei os trabalhos para São Paulo, né? Que eu moro no Ceará, como eu falei no começo do encontro. E quando eu vim buscar aqui em São Paulo, eu falei, bom, já vou buscar, já passei um pouco. E fui falar com a Edna, que é responsável lá, uma das responsáveis pela digitalização. Ela falou, a gente ficou muito emocionado de pegar o trabalho, porque faz muito tempo que a gente não pega um trabalho físico, né? Os trabalhos são sempre digitais, eles chegam sempre por compartilhamento de link, né? Então, eu pensei na hora que ela falou isso, bom, então fez sentido para mim e fez sentido para as pessoas que trabalham com as imagens também. E é tudo muito delicado, porque tem alguns desses trabalhos que eu não uso nenhuma cola, eu uso essas fitas que vocês estão vendo. Então, por exemplo, essas lantejoulas, elas são autoadesivas, né? Então elas unem uma foto com a outra, né? E elas... assim, mas também tem uma coisa, assim, todas essas fitas, né? Tem os rasgos, que eu acho bem interessantes, que tem vários trabalhos meus, essa coisa rasgada, algo que está colado, mas um colado assim, remediado, né? Assim, para cobrir alguma coisa que precisa ser escondida porque está machucada, talvez, mas assim, é frágil, pode soltar, é frágil, talvez só isso não serve para segurar também, né? Então eu pensei um pouco sobre isso ao escolher essas fitas, que são fitas para fazer curativo, né? Posso fazer um comentário? Pode. Assim, eu até queria te perguntar um pouco sobre essa relação entre a prática de artista e a prática como pesquisadora e professora, que eu acho que você estava até comentando sobre pintura digital, né? No caso da colagem física, por uma escolha também, né? Acho que você fez várias escolhas que trazem essa sensação, você compartilha muito que essas imagens têm origens diferentes e é o seu gesto que coloca elas juntas, né? Tem uma afirmação, assim, de eu estou relacionando ou dizendo que essas histórias potencialmente podem estar relacionadas, porque tanto as pessoas que tiveram, né, que foram encarceradas, tinham sonhos e desejos que realizaram ou deixaram de realizar, como pessoas que estão vivendo sonhos podem ter suas vidas interditadas por essas violências desse sistema de controle visual, né, primordialmente. Eu queria te ouvir um pouco, como que você acha que essas duas faces da sua relação com a arte se relacionam no seu trabalho, tanto nesse ponto, né, de evidenciar os processos, então de demonstrar as relações, né, as associações de imagens tão distintas, sem necessariamente uniformizar elas como talvez uma pintura digital, né, e por outro lado, está sempre muito atenta a que imagens foram construídas antes do momento que a gente vive também, assim, né? Tá olhando muito para as imagens da história, como que essas imagens circularam, das histórias privadas e das histórias públicas. Assim. Sim, eu acho, Daniela, que a gente tende a sintetizar, né, as existências, assim, a simplificar. Eu falo para o meu filho e para minha filha, que são crianças, assim, que cada pessoa realmente é um universo, né? E a sociedade também, assim, quando eu olho as pessoas, eu vejo, assim, uma constelação, assim, eu acho a gente muito, um ser humano, assim, uma pessoa preta como eu, uma mulher negra, eu sou muitas coisas além de uma mulher preta, né, essa é a minha embalagem, né, eu tenho um trabalho que fala sobre isso, né, que é um trabalho de um momento que eu falei, bom, agora chega de trabalhar em museu, agora eu vou voltar a fazer arte, não vou mais mediar arte na instituição. Que é uma série de trabalhos que chama Afro-Retratos, que são autorretratos meus. Eu me faço como chinesa, eu me faço como geisha, eu me faço como uma tupinambá, porque eu fico pensando muito sobre isso, né? Que a gente é tudo junto, né? Eu falo português, eu não falo iorubá, sabe? Então, eu penso em português, né? Então, eu fico pensando sobre todas essas camadas, né? E como a imagem é uma parte dessas camadas também, né? Então, acho que no trabalho eu tentei trazer um pouco isso, assim, sobre a reflexão da imagem criminalizada, né? Assim, as câmeras que foram instaladas e depois desinstaladas, elas são uma parte de uma discussão muito longa, né? E essa discussão muito longa, ela não só tem uma história, que ela tem várias origens, que ela está na antropologia,
mas ela está mesmo na história social, ela está nas ciências sociais, ela está nas artes visuais, ela está na filosofia, né? Michel Foucault, né, gente? Né? Então, assim, eu pensei, essa discussão está em todos os lugares há muito tempo. Então, acho que a colagem, essa colagem com fontes distintas, né, com imagens de tamanhos distintos, é sobre isso, é sobre como a gente tende a... como a gente precisa discutir, e a gente tem um tempo, ou tem um espaço, e sempre é tudo muito limitado, a gente às vezes vai só para um recorte. Então, a gente fica muito numa superfície também das fontes, né, das origens, né, dessas discussões, das referências. E eu acho que nesse trabalho eu quis fazer um pouco disso tudo, né? E ao mesmo tempo, para quem vai ler a revista, para quem vai colocar o pôster em casa, ou vai guardar, ou coleciona, né, que são as pessoas que são assinantes, quis um pouco sinalizar, olha, isso não é de agora, né? Ontem eu descobri uma música do Zé Manuel, que eu não vou saber dizer o nome, chama História Antiga. Não sei se vocês conhecem essa música. Mas ela é genial, né, gente? Tipo, aí tem um verso nessa letra que ele fala que é uma história tão antiga de 2019. E ele fala justamente sobre o genocídio, né, do povo preto. Aí eu ouvi aquela música e falei, gente, eu estava me preparando para vir para cá, vendo algumas coisas, revendo as imagens. É sobre isso, são histórias antigas, né? Que a gente vai revisitando de outras maneiras, né? Mas elas são assuntos que a gente já está discutindo, que não dá conta de encerrar, porque não vai encerrar. Eu queria também aproveitar, gente, para abrir, ver se alguém tem alguma pergunta que queria fazer, tanto para a Renata quanto para o Rony, né, sobre o processo de edição, criação do trabalho. Então, se quiser falar, que quiser ficar à vontade, com o microfone ou sem microfone. Senão, aos poucos, a gente também vai chegando ao fim. Vocês gostariam de fazer mais algum comentário? Eu quero. Porque, assim, lembrando do que o Rony falou, assim, a revista... Deixa eu pegar uma. Pode ser 19. Pode ser 19. Todo mundo já pegou uma Zoom na mão? Já, né? É muito fina, né? Muito chique. Não, essa delicadeza, né, de estudar o tipo de papel, né? Então você tem alguns ensaios que são no papel couché, mais fosco, né? Esse, que é no papel jornal. E tem a ver com o papel jornal, quando a gente fala das histórias antigas, porque a criminalização das pessoas pretas está nos jornais do século XIX, né? Assim, as pessoas escravizadas que iam buscar a sua liberdade e que apareciam sendo procuradas nos jornais com a descrição da roupa que vestiam, das marcas corporais, né? Tem vários avisos de jornal, né? De procura-se, né? Procura-se o escravizado, o escravo, né? O escravo, sei lá, Bento da Silva, que tem uma marca no pescoço. Então, assim, essa escolha pelo papel jornal era muito acertada, né? Porque o próprio papel já é parte dessa história das imagens que são perseguidas, né? E do tipo de visibilidade que nos tem sido permitida também. Acho até importante comentar o que a gente esqueceu. Aqui vamos passar para a pergunta. É só uma informação que na matéria tem um QR Code que as pessoas podem acessar a origem das imagens, né? Que eu acho que também faz parte de trazer, para além das imagens, esses caminhos para acessar as histórias delas por trás. Então, fica um convite. Boa, Tânia. Super importante isso. Não, a Renata falou do Foucault, aí ele tem essa frase que a Saadia Hartman cita, né? Que o que a gente sabe da Vênus, em suas múltiplas formas, é um pouco mais do que o encontro, do registro do encontro com o poder, né? Ou seja, é como se você precisasse de um poder, no caso o poder policial, o poder do Estado, resgatar essa imagem dessas Vênus em suas múltiplas formas, né? Para que ela ganhasse visibilidade. Eu acho que é importante que o seu trabalho parte de um outro lugar, não de um lugar de poder, né? Para você reabilitar algumas dessas imagens e permitir que as imagens circulem de outras formas, né? E isso que a Dani falou, isso me fez lembrar, porque justamente foi um trabalho que não foi pequeno, é um trabalho que muitas vezes é invisível no contexto de uma matéria na revista, né? Mas que grande parte do nosso trabalho, da nossa energia, foi também a compilação muito cuidadosa e meticulosa desses créditos, das legendas completas das imagens, né? De remeter as fontes das imagens e também dos devidos créditos do que a gente pôde encontrar dessas imagens. Por
uma questão muito pragmática, não foi possível incluir todos na revista impressa, questão de tamanho mesmo, por isso a gente inseriu um QR Code, que pode ser encontrado online, e no site da Zoom também pode ser encontrado os créditos completos dessas imagens, justamente para deixar bem claro que a ideia não é simplesmente arrancar essas imagens dos seus contextos originais de uma forma apropriativa e sem cuidado, mas sempre querendo remeter a de onde isso foi tirado, para vocês poderem fazer também esse exercício, né, Daniel? Sim. De deslocamento. José, eu posso falar uma coisa rápida? Só para completar o que o Rony falou sobre a Vênus e tal? Nossa, né, essa deusa que já foi usada para tudo, né? Assim, como símbolo de beleza, do que é uma feminilidade, né? Enfim. Mas tem um aspecto aqui no ensaio também, como nesse trabalho que está sendo projetado, que tem a ver com a questão da visibilidade, né? Que eu pensei, bom, pôr o rosto de um homem negro como alguém que sabe cuidar e alguém que é carinhoso, que é esse homem que é meu pai me segurando, não é o suficiente para as pessoas olharem o rosto desse homem humanizado, né? Mas assim, eu vou cobrir o rosto com um passarinho, né? Assim, que eu acho que chama mais atenção do que as pessoas verem o próprio homem negro, né? E é um fragmento do trabalho para falar sobre essa luta que existe também, né, entre os homens negros e que hoje tem se reunido em coletivos, né, para tratar, né, do seu psicológico, do seu emocional, no sentido de se verem como homens que são delicados, né, homens que são sensíveis, né, como homens que sabem cuidar. Né. Então tem um movimento assim também de romper com outras imagens de controle, que a Patrícia Ricolis não fala dessas imagens, que ela está muito focada na mulher no livro, né, porque chama inclusive pensamento do feminismo negro, o pensamento negro feminista, enfim, mas é isso. Mas assim, tem imagens que a gente criou aqui no Brasil, né, como a do malandro, a do promíscuo, né? Tem pessoas que correspondem a essa imagem de controle? Tem, acho que não conseguiram se libertar delas, mas não é de maneira alguma a totalidade, né? Então, tem alguns pontos no trabalho, pensando na Vênus, né, como essa deusa da beleza, né, a gente pensar numa beleza que extrapola esse estético da nossa aparência, mas assim, a beleza das questões cotidianas, que o encarceramento em massa, né, dos homens pretos cinge, né, corta, né, que é, por exemplo, a questão da paternidade. Né? As crianças pretas não têm pai porque os pais só abandonam, elas não têm porque muitas vezes eles estão ou assassinados ou no sistema prisional, né? Tem muitas outras camadas, né, que não são culpa desses homens, né? Então eu queria só falar dessa questão do belo, né, desse outro tipo de belo, né, por conta desse fragmento que já está aqui. Primeiro eu distribuo o papel para ela. E eu acho muito, super sensível o seu trabalho quando eu observo as imagens que você resolve trazer, os olhares, principalmente dessa mulher que está na capa. Não é um olhar duro, não é um olhar pesado, não é um olhar de desespero, né? Já é trazendo para outro lugar, para outros imaginários, que não os de sempre, as imagens de controle, e também tem os olhares, né, que nos impõem. Dos homens também, né, em geral. Eu fiquei curiosa quando você fala que as imagens elas não estão exatamente presas ao papel. Primeiro eu queria saber que papel é esse que você prende essas imagens, eu fiquei curiosa. E se você pensa quando essas imagens elas não estão exatamente coladas, presas, se é uma possibilidade de se libertar e de abrir para outros caminhos e outros espaços e outros lugares inimagináveis. Vou usar esse final para falar do trabalho agora. Então, imaginei não colar. Já vou usar. Mas então, eu não colei assim porque eu pensei nessa questão da composição, quando você faz fisicamente, né, que se você cola, não dá para você soltar, mesmo utilizando algumas colas como uma espécie de cola bastão, né? Então eu pensei, eu vou colar de uma forma muito sutil mesmo, essas imagens. Não sei se tinha a ver com essa questão de tentar rearticular depois essa composição ou não.
mas tinha uma questão de querer deixar o trabalho frágil, sabe? Porque o próprio discurso, né, dessas tentativas de controle de imagem, eles são frágeis também, né? A própria vida é frágil, né? Então tinha a ver com essa questão mais, assim, de deixar as imagens dessa forma. Qual foi a outra pergunta que você fez? O papel. Ah, e o papel. Eu usei coucher fosco, né? Eu usei um coucher com uma gramatura assim 180. Para ser um papel também consistente, porque como eu estava pensando em rasgar, né, se eu rasgasse, por exemplo, em gramatura 90, não fica com essa rebarba aqui embaixo. Né? Então precisava ter uma densidade para ter a separação da imagem e aparecer o rasgado. Né? É interessante. Isso aqui é interessante que é frágil, mas ao mesmo tempo é a reprodução impressa que permite que as pessoas possam manusear esse trabalho tão frágil sem que ele se desmantele, né? Sem que você também perca o original. Então é interessante pensar essa possibilidade do impresso de fazer circular um trabalho que seria inacessível, talvez, de ser manuseado. Sim. Também é interessante pensar justamente nesse encontro das questões pragmáticas, né, a escolha das materialidades com as questões conceituais do trabalho, né? É importante conceitualmente para o trabalho dar a ver as fronteiras, né? Dar a ver as suturas, enfim, não são literalmente suturas, né? Mas eu usei essa palavra, inclusive, para montar a coisa da Rosana, né? Que eu acho que tem a ver de mostrar que aquilo está à flor da pele, né? Mostrar que a ferida talvez esteja ali remediada, mas ela não está invisível. Exatamente. Remediada, não curada, né? Assim, quase todos os trabalhos têm um pedacinho assim, de fita. Aqui, por exemplo, que está bem sutil, está ali no canto, né? Então, assim, em alguns momentos ela aparece não como protagonista, em outros trabalhos ela é muito mais forte, né? Como nesse outro, né? E daí tem uma coisa que o Rony comentou, só para também situar isso, tem vários trabalhos meus que tem brilho, né? Então tem pinturas que eu coloco brilho, tem fotocolagem, às vezes na maquiagem da performance que eu uso também tem brilho, né? Aí eu acho que o meu lado é o que maravilha. Mas nesse caso dos trabalhos, né, eu acho importante, assim, por esse pontinho assim, de brilho, como se fosse o próprio brilho, a esperança, sabe? Aqui nessa mulher, por exemplo, migrando, né, com um bebezinho, essa imagem é muito forte. Você lembra o nome do fotógrafo? O Thiago lembra. O Thiago lembra. Eu consigo tirar um Benedito da cabeça porque me lembro de uma imagem dela. Não, mas enfim, o IMS tem um arquivo gigantesco de imagens que são de propriedade do IMS, né? E eu tirei essa imagem do arquivo, né? Assim, que tem a história dos fotógrafos, enfim, tem muita imagem. Vamos acessar o QR Code, tá lá. E essa imagem para mim assim, é uma mulher chegando na rodoviária Tietê, em São Paulo, década de 50, 60. E assim, para mim ela é, tipo, dilacerante, porque é ela equilibrando essa caixa na cabeça. Não sei se vocês viram que ela tá com uma rodilha aqui, né? E com essa caixa, que são os pertences dela, e com o bebê. São só eles dois, né? Ela com a criança, pode ser elas duas, a gente não sabe quem que é essa criança, né? E eu coloquei a estrelinha na cabeça dela, né? Essa estrelinha dourada, assim, dessa esperança, né? Junto com a imagem também dos Zulus aqui prontos para a guerra, né? E, enfim, os brilhos, eles são como se fosse uma luzinha que está ali ainda, sabe? Que não se apagou totalmente. Gente, bom, acho que é uma ótima forma de encerrar, mas se alguém tiver ainda mais algum comentário ou pergunta, esse é o que elas conversam. Se não, também queria agradecer, Renata, assim, por ter dado uma aula mesmo, eu acho, como professora, assim, poder trazer com tanta camada sobre o seu trabalho, assim, sobre o seu processo, suas referências teóricas e visuais, assim. E ao Rony também, e pela Azul e o Instituto Moreira Salles, por mais uma edição de parceria também. Então, convidar, gente, vocês a continuarem participando do festival, a acompanhar a Renata, acompanhar a revista Zoom. A revista Zoom também estava ainda, como o Rony falou, aqui na feira ao lado. E a gente segue com programação do festival até amanhã. Fica à vontade, Rony.
o Gustavo está me olhando profundamente aqui e me passou por telepatia, que eu tenho que lembrar que não só a revista Azul está à venda aqui na mesa na feira ao lado, mas está à venda com 30% de desconto. Olha o olhar, olha o olhar. Com todas as publicações do IMS na mesa, pronto. Então, obrigada. Obrigada, apoio. Obrigado.